mas especialmente no mês de agosto, eu olho exclusivamente para os movimentos do pai. O Bert fala muito da mãe, né? Sufi tem vários livros falando sobre a mãe, mas a gente não pode esquecer que o nosso pai foi uma escolha da nossa mãe e ele é o doador da semente que nos fez. Quando a gente inclui o pai, a gente inclui o mundo e os negócios e o dinheiro e a coragem. Eu tenho dado treinamentos para empresas e quando a gente inclui o pai, a gente inclui também a força necessária que nos move em direção a superar obstáculos. E nos treinamentos de empresa, especialmente, eu tenho falado que a gente compra para a mãe e vende para o pai. Então, tudo que a gente traz para dentro da vida está ligado à mãe. As pessoas têm muito mais facilidade de comprar do que de vender, porque vender é um movimento para fora, para o mundo e para o pai. Nesse caminho da nossa vida, e cada um tem uma história aqui, é muito comum que a gente, como filhos e amantes de nossas mães, a gente tome para nós um pedaço da bandeira do conflito. Porque comprar é para a mãe. E tudo que é em direção à mãe é mais simples do que em direção ao pai. Vender é ir para o mundo, é sair de casa, é se expor, é pôr a cara no sol, é literalmente sair do portão da nossa casa e imprimir a nossa marca no mundo. Tem gente que tem muito problema com o empreendedorismo, tem muito problema em dar preço, tem muito problema em cobrar, tem muito problema em se expor, porque tem muito medo da crítica. Quem está faltando é o pai. Todas as vezes que a gente tem problemas nos negócios, todas as vezes que a gente tem escassez de dinheiro, todas as vezes que a gente tem problema em trocar em equilíbrio, todas as vezes que a gente tem vícios, todas as vezes que a gente tem medo, está faltando o pai. O pai é a segurança que nos tira desse portão da casa onde crescemos e nos leva para o mundo. Então, eu sempre gosto de contar essa história. Esses dias, inclusive, comentei no post de uma querida amiga que tem um instituto em São Paulo, e a pergunta dela foi: qual a maior lição que seu pai te deixou? No meu, quando eu tinha 13 anos, ele me deu a chave do banco e da rua num dia só. E numa lição que não foi gostosa. Na hora, foi muito dolorido. Eu pedi para ir ao cinema e ele falou, tipo assim, era terça-feira, eu falei: pai, sábado eu posso ir ao cinema com as minhas amigas? Pode. Claro. Eu passei a semana toda muito boazinha, quando chegou no sábado, eu me arrumei, me perequetei para sair, e falei: tá, pai, o senhor disse que eu podia ir no cinema, né, e aí eu tô indo. Aí ele: tá bom, pode ir. Você é livre? Eu falei: mas eu preciso de dinheiro. Ele falou: então. Aí é que tá. O dia que você fizer o seu dinheiro, você pode ir até para os Estados Unidos, porque a minha obrigação com você é te dar casa, comida e educação. Ir para o cinema não é minha obrigação. Se você quiser ir para o cinema todo final de semana, você pode, mas você vai ter que gerar esse dinheiro. E, obviamente, naquele momento eu queria morrer, eu queria matar, eu queria estribuchar, eu queria puxar o cabelo dele, eu queria fazer tudo. Mas aquele dia ele me deu a chave do banco e da rua. E aí, quando eu tinha 19 anos, eu arrumei um namorado em São Paulo e eu ligava para o meu pai do meio da Dutra, 00:40, a cobrar. E ele atendia sabendo que era eu. Eu digo: pai, eu estou aqui no Graal, em Resende, indo para São Paulo. Ele: vai com Deus. Então, quando a gente tem um aval desse, quando a gente tem esse cartão de segurança, toma o cartão, vai. Sim. A gente tem muita segurança para ir para qualquer lugar. A gente migra, a gente muda de cidade, a gente vai embora, a gente troca de emprego, a gente desfaz de tudo, a gente vende tudo. Isso são movimentos do pai. E principalmente a gente que tem muita facilidade de mudança de cidade, que eu acho que é o caso daqui, né? Todo mundo já mudou de cidade e morou em lugares diferentes, começou etapas diferentes da vida. A gente também tem que considerar na nossa ancestralidade os ciganos.
Fale-se muito dos povos europeus, dos negros, dos índios, mas quem é menos visto na ancestralidade são os ciganos. E a gente que pega um baú, bota as coisas dentro e parte sem olhar para trás e sem dó de desfazer aquele castelinho ali temporário, a gente tem muito cigano correndo dentro do sangue da gente. E geralmente, como não é exatamente uma raça, não é exatamente, não tem uma, porque esse cigano não tem uma característica física. Tem cigano louro, tem cigano moreno, tem cigano negro, né? Não é exatamente uma raça. Então ninguém fala disso, mas a gente que bota as paradas em cima da carroça e fala assim, ó, tô indo sem olhar para trás, tem ciganos fortíssimos dentro da nossa história, muitos excluídos, tá? E a gente tem que honrar isso. Toda vez que eu falo isso, eu me arrepio muito, eu me emociono muito, porque isso é uma característica muito forte em mim. E o pai também tem essa característica do ir para o mundo. O que é benéfico no estar em equilíbrio com o pai? Antes de tudo, tirar as lentes que a nossa mãe nos deu. A gente tem que aprender que o marido da nossa mãe não é a mesma pessoa que é o nosso pai. O marido da nossa mãe, ele vai se portar com a nossa mãe, a nossa mãe com ele, de acordo com o que faziam lá no sistema deles. Quando a minha mãe é uma mulher indisponível, uma mulher que tem registrado na sua condição, dentro da sua família, dentro das suas boas práticas de pertencimento e boa consciência, ela tem a tolerância extrema a abusos, quando lá é permitido violência, quando lá é permitido ausências emocionais, quando lá é permitido abandono financeiro. A minha mãe contrata isso com o meu pai num inconsciente muito profundo e quando eles se conhecem, há uma sinergia onde intuitivamente ela diz: nossa, esse homem é meio esquisito. Ah, mas lá no meu sistema tem homens esquisitos assim que somem. Ah, tá tudo bem, para ser igual às minhas, eu vou tolerar isso. Nossa, ele pegou do meu ombro, ele me sacudiu, ele me bateu. Ah, mas a minha mãe também já apanhou, minha avó também já apanhou. Ah, então tá tudo certo, eu também posso. A gente vai repetindo o que foi feito no nosso sistema, principalmente as mulheres, o que viveram sua mãe, sua avó e sua bisavó, que eu digo que é a grande régua geracional. E quem são esses homens da família do meu pai? Esses homens bebem? Esses homens somem? Esses homens são ausentes emocionalmente? Esses homens são abusivos? Eles são narcisistas? Quem são esses homens e por quê? Eu não sei. Só que o meu pai, ele não é esse marido da minha mãe, que juntos e às vezes profundamente adoecidos, fizeram pactos de dor, de agressão, de ausências, de conflitos constantes. O meu pai é um homem que aquela jovem mulher um dia olhou e ele brilhou na frente dela e ela falou: eu quero uma semente daquele homem. E eu quero aquela semente específica daquele homem. E eu vou colocá-la aqui dentro e eu vou dar sim para essa vida, sim ao risco durante a gravidez, sim a todos os incômodos, sim ao risco de morte e sim a criar essa criança. Esse casal que essa mulher olhou e de repente ele se dourou e ela tomou essa semente, é o meu pai e a minha mãe. Essas pessoas que de repente têm acordos horrorosos, eles não são os meus pais, eles são o casal. E aprender a dissociar isso é o que torna a gente leve, feliz, pronto para ir para o mundo. Às vezes isso demora muitos anos. A maioria de nós passou boa parte da infância tentando unir o pai e a mãe. Alguns trazendo para si a responsabilidade de fazer o pai ficar. E a gente tem duas outras dores em relação ao pai, eu não sei se é o caso aqui: filhos não reconhecidos ou filhos bastardos, filhos de outro casamento que não foi com a mãe. Muitos homens têm um casamento e arrumam outras mulheres, estão disponíveis para semear a vida, e não importa como a vida chegou, ela é valiosa, e ele faz filhos e não casam com essas mulheres. Não casam oficialmente, não tem uma relação com essa mulher. O casamento é o próprio filho, né? E esse filho tem uma dor muito grande, porque ele não entende que essa mamãe topou viver essa história, topou viver com um homem que já era casado, porque de fato ela não estava disponível para o casamento, ela queria um filho.
E tem uma outra dor, que é a dor de quando os pais se separam quando a gente é pequeno, e a gente fica com uma sensação, todo filho que viu o pai indo embora, ou que viu a mãe indo embora, eu falo isso porque eu sou a mãe que fui embora, eu terminei um casamento e fui embora, né? O filho fica com aquela pergunta: o que que eu poderia ter feito para que isso não acontecesse? Como eu poderia ter evitado essa separação? Será que se eu não existisse e os meus pais não tivessem tantas responsabilidades, eles estariam ainda juntos? Essas são as dores mais comuns. Existem dores de toda a natureza em relação ao pai: pais alcoólatras, pais abusadores sexuais, pais criminosos, pais que tiveram uma vida e um destino muito pesado. Ainda assim, são os pais certos. A vida não erra no endereço da gente. A vida do casal pelos filhos, mas os filhos não têm a menor noção do que de verdade está acordado entre esse casal. E os conflitos, eles acontecem na sala e na cozinha, onde os filhos vêm. Então, os filhos, de alguma maneira, acreditam assim: meu pai odeia minha mãe odeia o meu pai. Mas a reconciliação, ela é feita na alcova, onde ninguém tem acesso. E existem ligações entre um casal que ninguém nunca saberá. E a gente supõe coisas. A gente supõe muitas coisas em relação aos nossos pais. Então, eu quero muito hoje que a gente vai começar a nossa meditação. Eu vou alongar ela só um pouquinho, para a gente fazer um exercício em direção ao Pai, que a gente perceba o quanto a gente andou envolvido num acordo que a gente nunca leu. É como se a gente virasse advogado para rever um contrato que a gente nunca teve acesso às cláusulas reais deles. Então, eu gostaria muito que cada um abrisse hoje de verdade o seu coração e saísse totalmente do lugar de defesa da mãe. A nossa mãe é grande, ela não precisa de nenhuma defesa, e que a gente possa acessar, né, esse bom lugar dos nossos pais. Eu vou colocar um áudiozinho aqui para gente. Sentem confortavelmente, de maneira que o corpo fique bem leve, bem solto. Já comecem a respirar, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Vou apagar aqui. Puxem o ar. Respira, pode fechar os olhos. E vamos todos juntos, antes de qualquer coisa, acessar o campo de quem vai nos ajudar hoje. E vamos juntos nos imaginar num grande campo, gramado, no entardecer. Lá do alto, do centro do coração de Deus, um fio de luz dourado, como a grande chama da vida, a nutrição do divino, desce e se conecta ao alto da nossa cabeça. E nos reunimos todos num lugar imaterial. Atrás de nós, muitas e muitas outras rodas, as engrenagens da vida, por onde essa força passou e foi tocando pessoas através do amor, até que chegou a nós. Quantos falam dentro da gente? Essa grande engrenagem de rodas de pessoas começa a se mover.
E os lugares vazios começam a aparecer. Quem falta? Quem precisa ser visto? Quem precisa ser reconhecido e incluso? Quem são os homens de outras raças, etnias e línguas que foram excluídos do nosso passado? Quem foram as crianças, frutos desses amores proibidos que não puderam ficar? Qual é de verdade o nosso lugar de plena potência na vida? Agora, cada um sente no pé, no centro da sola dos pés, uma energia verde entrando da terra e nos conectando ao aqui e agora. E uma mão suave, acolhedora, macia e quente, toca nosso ombro esquerdo. É a nossa mãe. Abaixe a sua cabeça e diga dentro do seu coração: sim, mãe, eu agora vejo que eu nunca soube da metade entre você e meu pai. Eu imaginei muitas coisas, mãe, mas era só a minha vontade de te defender. Por favor, mãe, eu já cresci e eu honro a vida estando pleno nela e eu porque eu também preciso tomar o meu pai. Perceba como fica esse corpo diante dessas palavras. Se você sentiu alguma parte do seu corpo pesar, imagina um grande ímã acima do seu corpo, puxando essa trava. Tire seu campo do seu corpo, um gatilho de impedimento em relação ao pai e ao masculino. Ponha a mão no seu coração e diga: eu sinto muito, mãe, por toda a sua trajetória com meu pai. Mas dentro de mim, vocês estão unidos, inteiros. Tem mais um passo à frente. E com essa mão que você pôs de ação, abra, afaste a mão do coração e deixa sair a sua criança lá de dentro. Deixa ela se materializar na sua frente. E um pouco mais à frente de você, diga para sua criança: você pode amar integralmente o nosso Pai.
Deixa ela ir na direção do pai. Quantos anos você tem nessa cena onde você esteve impedido de amar o seu pai? Dê mais um passo à frente. Vá se aproximando lentamente. Quantos anos seu pai tem nessa imagem? Veja como sua criança precisava tanto de chegar perto, de ter um abraço. Vá se aproximando lentamente e olha com os olhos de agora para o seu pai, para a sua criança. E diga para ele: você é muito grande no meu coração. Eu ainda preciso da sua presença e da sua força. Por favor, pai, eu retiro aqui agora todas as acusações, todas as expectativas, todos os conflitos que nunca foram meus. Eu sou só a sua filha. Você é o pai certo para mim. Abaixe a sua cabeça diante dele. Segure a mão do seu pai. Olhe para sua criança ao lado dele. Sinta bem do centro do coração do seu pai sair uma luz verde clara e conectar ao seu coração. Se abasteça dessa presença. E diga a ele: querido pai, agora abastecido, abastecida do seu amor, sua força, eu me sinto muito mais forte para ir para o mundo, para fazer negócios, para crescer. Você e minha mãe estarão sempre na minha retaguarda. Eu nunca estou sozinho. E tudo que você me deu, pai, foi o seu melhor. Foi tudo que você tinha, agora eu vejo. E o que eu quero a mais, eu vou buscar por mim mesmo, com a sua força e a sua coragem, que agora habita o meu coração. Perceba as reações do seu corpo falando isso. Solte a mão do seu pai. E diga para a sua criança: você pode ficar aqui e ao mesmo tempo no meu coração. E eu agora sou grande. E tomo a vida e as suas possibilidades. Perceba sua mãe se aproximando.
e se colocando bem ao lado do seu pai, com a sua criança à frente deles. Esse é o lugar seguro para sua criança e uma boa cena para você levar no seu coração. Agora cada um de nós vai voltando para trás e se encaixando novamente na grande engenharia. Uma imensa luz branca toma o centro dessa roda. E é nesse campo de possibilidades, em todos bem aterrados, com suas crianças seguras, é que nós vamos para esse movimento de ajuda. Cada um ao seu tempo. Pode ir voltando para cá.